Oi, eu sou o Gustavo. Hoje vamos apresentar o trabalho de fisiologia articular da articulação o cotovelo, com o orientador Leandro Remsdorf. Aos integrantes do grupo eu, Gustavo, o Ítalo, Camille e o Lucas. Flexão e extensão do cotovelo. Embora o cotovelo possua apenas uma cavidade articular, a fisiologia permite dividir suas funções em pronação, supinação, flexão e extensão, que envolve duas articulações, húmero ulnar e húmero radial. Aqui estão os exemplos. O cotovelo. Articulação de aproximação e separação da mão. O cotovelo é a junção central do membro superior ligando o braço ao antebraço. Permite à mão se mover em diferentes distâncias em relação ao tronco com apoio do ombro. A combinação de flexão e supinação torna possível alimentar-se após segurar um alimento em extensão e pronação. O bíceps atua como o principal músculo envolvido na alimentação. O conjunto braço, cotovelo e antebraço funciona como um compasso anatômico. Permite que o punho se aproxime muito do ombro. Superfícies articulares do cotovelo. Húmero, porção inferior. No húmero, possui duas articulações distintas. Tróclea humeral, formato de polia ou diábulo com uma garganta no plano sagital. Apresenta duas áreas convexas, separadas por essa garganta. O côndilo do húmero. O côndilo não é uma esfera completa, é uma hemisfera, visível apenas na parte anterior do húmero. Entre a tróclea e o côndilo existe uma zona de transição, chamada de canal côndilo-troquear. É em formato de cone. Sua base se apoia na superfície externa da tróclea e essa região tem função específica, que será explicada posteriormente. Aí o côndilo do húmero. Superfícies articulares do cotovelo. Antebraço. Porção superior. A ulna possui a grande cavidade sigmoide, que se articula com a tróclea. Possui uma crista longitudinal romba nervura que se projeta superiormente no olecrano e inferiormente no processo coronoide. Em ambos os lados dessa crista existem duas áreas côncavas, correspondem às superfícies convexas da tróclea. Eu vou falar um pouco da paleta humeral. O que é uma paleta humeral? A paleta humeral é a parte inferior do húmero, achatada de frente para trás. Contém as superfícies articulares do cotovelo, tróclea e côndilo. Sua forma é essencial para a movimentação do cotovelo. A paleta tem o formato de uma forquilha, semelhante à de uma bicicleta. Estrutura em forquilha. Possui duas cavidades importantes. Fosseta supratroclear, que é na parte anterior, recebe o processo coronoide durante a flexão. Fosseta olecraniana, fica na parte posterior, recebe o olecrano durante a extensão. Essas cavidades evitam o impacto precoce entre os ossos e aumentam a amplitude do movimento. Aqui está a figura falando da forquilha e da paleta humeral. Função mecânica da paleta humeral. Pilares laterais da paleta. A paleta é reforçada por duas colunas laterais. Terminam na epitróclea, que é na parte interna, e no epicôndilo, no externo. Entre esses pilares está o conjunto côndilo-tróclea. Essa estrutura em forquilha é fundamental para a redução e imobilização correta de fraturas na região. Inclinação e função mecânica. A paleta está inclinada para frente, formando um ângulo cerca de 45 graus com o eixo da diáfise do húmero. Essa inclinação favorece a flexão do cotovelo, pois o impacto do processo coronoide se ocorre quando o braço e o antebraço estão quase paralelos,
cerca de 80 graus de flexão. Agora eu vou falar um pouco da cabeça radial, forma e função articular. A função articular de rotação, pronação e supinação formato cilíndrico para girar em torno do próprio eixo. Função de flexão e extensão. A superfície superior é côncava, chamada de abóbada radial. Isso permite que ela se adapte à forma esférica do côndilo humeral. Movimentos combinados. A cabeça radial realiza dois movimentos simultâneos. Gira ao redor do eixo côndilo, flexão e extensão, roda em torno do seu próprio eixo vertical, pronação e supinação. Esse movimento combinado cria um recorte espiral na borda da cabeça radial, como se fosse feito por uma lâmina ao girar. Vou falar um pouco da tróclea humeral, variações anatômicas e funcionais. A tróclea não é perfeitamente vertical. Embora pareça estar em um plano sagital, a garganta da tróclea, que é o sulco central, é oblíqua. E essa inclinação varia entre indivíduos. Essa obliquidade influencia a posição e direção do antebraço nos movimentos do cotovelo. Eixo evolutivo do movimento. O eixo muda progressivamente entre posição de extensão e de flexão. Um eixo na flexão perpendicular ao antebraço flexionado. Outro eixo na extensão perpendicular ao antebraço estendido. Esse movimento contínuo entre os dois eixos é chamado de eixo evolutivo. 3 padrões anatômicos da tróclea humeral. Primeiro caso, mais comum, de frente, que é a garganta parece vertical, por trás, oblíqua para baixo e para fora, forma geral, tipo espiral. Segundo caso, menos comum, de frente, garganta oblíqua para cima e para fora, por trás, oblíqua para baixo e para fora, forma geral, espiral mais acentuada. O terceiro caso é muito raro. De frente, garganta oblíqua para cima e para dentro, por trás, oblíqua para baixo e para fora, forma geral, espiral, fechada ou círculo inclinado. Boa noite, meu nome é Camille e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as limitações da flexão do cotovelo. A gente tem a flexão ativa, que ela é feita com contração muscular, e a gente tem a flexão passiva, que ela é realizada por força externa. Na flexão ativa, o principal fator limitante é a compressão das massas musculares do braço e do antebraço. Isso limita a flexão a cerca de 130 graus. Quanto mais musculoso o indivíduo, menor o grau da flexão. E outros fatores é o impacto ósseo e a cápsula, que ela tem pouca influência. Já na flexão passiva, as massas musculares relaxadas, elas se acham e se cumprem menos. Isso permite alcançar até 160 graus de flexão e tem algumas limitações nessa situação, que é o impacto ósseo. A cabeça do rádio na fosseta supracondicular, o processo coronoide na fosseta supratroclear, o estiramento da cápsula posterior e alongamento passivo do tríceps braquial. Aqui eu coloquei para vocês uma foto do livro, para vocês conseguirem entender melhor. Vai da figura 29 a 33. A 29, em específico, ela é um movimento normal da articulação do cotovelo. Já a 30 é uma luxação do cotovelo, mostrando o deslocamento dos ossos. A 31, um movimento de redução da luxação, onde os ossos são reposicionados. A 32 e 33, o movimento de flexão e extensão do cotovelo, mostrando a rotação do rádio e da ulna. Temos agora os músculos principais da flexão do cotovelo, que é o braquial anterior, o bráquio radial e o bíceps braquial.
A origem do braquial anterior é no tubérculo do processo coronoide da ulna. A inserção dele é pela superfície anterior do húmero e as características: ele é monoarticular, exclusivamente flexor do cotovelo, que tem como uma função específica. Já o bráquio radial, a origem dele é processo estiloide do rádio até o húmero, a inserção base do processo estiloide do rádio, e as características é que ele atua na flexão do cotovelo e também como pronador ou supinador na posição intermediária. O bíceps braquial, ele tem a sua origem na cabeça longa do tubérculo supraglenoide da escápula e cabeça curta, que é o processo coracoide. A inserção é tuberosidade do rádio e as características, ele é o principal flexor, atua também no ombro como abdução e na supinação do antebraço, especialmente com o cotovelo a 90 graus. Aqui eu coloquei para vocês verem aonde fica exatamente, né, os músculos, o bíceps braquial, o braquial anterior e o bráquio radial. E em seguida nós temos os músculos acessórios da flexão. Nesse primeiro, ele é o extensor radial. Ele é abaixo do bráquio radial. Ele tem como principal função ser extensor e abdutor, que é o desvio, né, radial do punho. A segunda imagem é o pronador redondo. Ele atua como uma corda que limita a extensão completa do cotovelo, especialmente quando há a retração. Aqui nós vemos mais uma figura do livro, que ela vai da figura 34 a 37. As figuras 34 e 37 mostram para a gente o movimento do ombro. Essas setas que mostram aí para vocês, elas indicam a direção das forças musculares e do movimento articular. A figura 34 em específico, ela é um movimento de elevação. Já a figura 35 mostra um movimento de rotação. As figuras 37 e 38 apresentam um cotovelo com vetores representando as forças de tensão, compressão e resistência durante a flexão e extensão do braço. O nosso músculo responsável pela extensão do cotovelo é o tríceps braquial. Aí, de ladinho, a gente tem uma imagem dele, né, que mostra exatamente onde fica. E sobre as origens, ele é a cabeça medial, né, que é a parte superior do húmero, abaixo do canal do nervo radial, tem a cabeça lateral, que é a margem externa da diáfise humeral, e acima do canal radial. A cabeça longa dele pega na parte superior da escápula, do tubérculo supraglenoide, e ele atua no cotovelo e no ombro. Temos a eficiência do tríceps e a eficiência da porção longa do tríceps. A eficiência do tríceps, ela varia com o grau de flexão do cotovelo. A extensão completa é uma força que se divide em 3 componentes: o centrífugo, o transversal, o radial. O centrífugo, ele tende a luxar a ulna para trás. Já o transversal, ele é o principal e o mais eficaz. O radial, ele não tem eficácia real. Também faz flexão leve de 20 a 30 graus. O componente radial se anula e a força se alinha com o braço de alavanca máxima eficácia. A eficiência da porção longa do tríceps, ela depende da posição do ombro, por ser biarticular. Ela tem a maior força, que ocorre quando o ombro está flexionado, pois há maior separação entre origem e inserção. Movimento de extensão do cotovelo mais o ombro flexionado
como se fosse um movimento de soco. Ele reduz a eficácia da porção longa. O movimento de extensão do cotovelo mais o ombro estendido aumenta a eficácia. Um exemplo que a gente colocou é sobre bater com o machado. É importante a gente lembrar que a porção longa do tríceps, ela também atua como o adutor do ombro, junto ao grande dorsal. Nesse próximo slide, a gente também colocou uma figura do livro para vocês verem. E vai da figura 38 a 43. A figura 38, em específico, ela é a representação dos músculos do braço e do antebraço em flexão. A 39, ela representa os músculos do braço e antebraço em extensão. Já a figura 40 é o diagrama do cotovelo em flexão e a 41, o diagrama do cotovelo em extensão. A figura 42 mostra para a gente o diagrama das forças atuantes no cotovelo. E a figura 43, o diagrama dos movimentos do antebraço durante a flexão e extensão. Alguns fatores de cooptação articulado cotovelo para vocês. Depois os meninos vão falar um pouquinho mais sobre. Aqui a gente vai ver sobre a cooptação longitudinal, que ela impede o deslocamento da articulação do cotovelo em extensão, tanto em força para baixo, como se a gente fosse carregar um balde cheio. E a força para cima, que é como se fosse uma queda, com as mãos estendidas. E aqui eu mostro para vocês como é, né, o que eu acabei de falar. Nessa primeira figura, a gente tem o Chaves carregando 2 baldes pesados, que ele faz, né, a força para baixo, que como o balde está pesado, puxa a gente, né? E a força para cima é uma pessoa meio que voando, né? E a gente vê ela de cabeça para baixo com as palmas das mãos erguidas e as pernas abertas. E foi isso. Boa noite, eu sou o Lucas. Eu vou continuar aqui dando sequência ao trabalho, falar um pouquinho aqui sobre a resistência à pressão longitudinal. Somente a resistência ao osso atua no rádio, a cabeça transmite as forças de pressão e pode fraturar. E na una, o processo coronoide transmite as pressões e evita luxações posteriores. Basicamente falando sobre realmente a resistência óssea, o fator de risco de lesão de ambos os ossos, né? A cooptação em flexão de 90 graus e fala que a una ela é estabilizada pela cavidade sigmoide e os músculos inseridos, no caso o tríceps e o braquial anterior. Aqui tem algumas imagens, né, de algumas possíveis direções de deslocamentos dos ossos do cotovelo, algumas luxações específicas, fraturas, etc. Aqui a gente fala um pouco mais sobre os tipos de luxação, que tem a luxação completa, né, onde as extremidades dos ossos não se tocam. A parcial, que ela também é conhecida como subluxação, os ossos se movem parcialmente para fora do lugar. A posterior, no qual o antebraço é empurrado para trás do húmero, que é o mais comum. A anterior, lateral divergente, são outras direções, mas elas não são tão comuns. E cada um tem uma característica diferente, obviamente. As causas, as mais comuns: as quedas com o cotovelo esticado para no chão, trauma direto no cotovelo, atividades esportivas, acidentes tanto domiciliar, tanto acidente automobilístico, pode entrar, a frustração ligamentar também, e alguns sintomas: dor intensa, incapacidade de mover o cotovelo e a deformidade visível, né, que você acaba tendo, né, realmente deformidade nos ossos, e o inchaço. Tratamento: a redução fechada, o reposicionamento dos ossos, fisioterapia, imobilização e cirurgia em casos mais complexos. Recuperação: o tempo varia de 2 a 3 meses, e após a cirurgia sempre é importante o tempo de imobilização e a fisioterapia.
A amplitude de movimento do cotovelo, na extensão, no caso, o movimento de braço para trás. A posição de referência é sempre a extensão completa do braço. E algumas pessoas, né, exemplos de mulheres crianças, pessoas também com frouxidão ligamentar, vão ter mais extensão. No caso, uma hiperextensão de 5 até 10 é normal, mais do que isso é preocupante. Mas algumas pessoas realmente têm essa hiperextensão que não é nada patogênico. A extensão relativa é possível mesmo com cotovelo em flexão. E a amplitude de movimento da flexão é o movimento do antebraço para frente, né? O contato entre antebraço e braço. No caso, você vai fazer a flexão e vai encostar o seu antebraço no seu braço, e na parte anterior, obviamente. E amplitudes, a flexão ativa, que no caso seria você mesmo fazendo força com o seu músculo, de 145 graus é o máximo. E a flexão passiva, 160. No caso, você trazendo com a outra mão, ou alguém trazendo com a outra mão, sem você fazer a força, sem você contrair o seu bíceps para trazer, você consegue trazer um pouco mais, porque o bíceps ele não impede o movimento, porque ele não está contraído. Então ela vem até 160 graus, porém o punho não pode tocar o ombro. Algumas referências clínicas da articulação do cotovelo, os pontos de referência anatômicos, que são o epicôndilo, o lécno e a epitróclea, que são todos visíveis e são palpáveis. Posição de extensão e posição de flexão. A posição funcional e de mobilização do cotovelo. Sempre a posição em flexão de 90 graus, próxima à supinação neutra, ou seja, a mão no plano vertical, sempre colado ao corpo. Eficácia dos grupos flexor e extensor, os grupos musculares, no caso. Os flexores são mais eficazes que os extensores, ou seja, têm mais força e têm melhor desempenho com o braço pendente ao longo do corpo, cotovelo levemente flexionado e antebraço em pronação. O bíceps, quando ele está mais alongado, ele tem uma maior eficiência. Uma comparação de força, a força de flexão em pronação e supinação, relação de potência, pronação e supinação de 5 a 3, ou seja, a força que você faz em pronação é como se fosse uma força 5, uma força forte, uma força bem, bem potente, e a força em pronação seria nível 3, um pouco menor. Então, né, quase a metade da força que você tem em supinação relacionada à pronação. Eu vou falar um pouco da influência da posição dos ombros. O braço vertical por cima do ombro, extensão, exemplo, levantamento de peso acima da cabeça. No caso, você tem até 43 kg de força. Está dando continuidade aqui. O braço em flexão de 90 graus, a extensão, um exemplo é empurrar o objeto à frente, que você vai ter mais ou menos 37 kg de força. A flexão, segurar uma carga, né? Por exemplo, segurar um elástico, 66 kg de força. E braço vertical ao longo do corpo. A flexão, um exemplo, vai ser levantar um objeto também. E a extensão, o exemplo vai ser a tração ou barras paralelas. Aqui, as posições com máxima eficácia muscular seria a extensão, no caso, seria a mais eficiente com o braço para baixo, e a flexão mais eficiente com o braço para cima. Isso mostra que a musculatura dos membros superiores é adaptada para trepar e escalar, que, no caso, o começo da nossa espécie ela era feito para isso, para trepar, escalar em árvores, pegar... Somos, né, coletores, então ela mostra também essa curiosidade. Aqui vou falar um pouco sobre a pronação e supinação. É o movimento de rotação do antebraço ao redor do eixo longitudinal, no qual o rádio gira ao redor da unha. É um movimento que precisa da intervenção das articulações radional superior e inferior e nos possibilita pegar, segurar e manusear objetos. Por exemplo, pode ser escrever, segurar uma tigela, ou qualquer rotação que você faça em torno do próprio eixo do antebraço vai entrar aí, por exemplo, se você segurar uma bandeja, você quicar uma bola no chão, enfim, M exemplos. A pronação, ela é a palma da mão voltada para baixo, assim como mostra na imagem, polegar direcionado para dentro. A supinação é o contrário, a palma da mão voltada para cima, polegar direcionado para fora. E a posição intermediária é a posição neutra, a palma da mão voltada para dentro e o polegar direcionado para cima. Os planos e eixos da pronação e supinação. A mão é em posição intermediária, se situa no plano vertical, paralelo ao plano sagital, que é o plano de simetria do corpo, ou seja, ela vai estar em paralelo ao seu corpo
direcionada para frente. A mão em posição de supinação se situa no plano horizontal. Assim sendo, a amplitude de movimento de supinação é de 90 graus, ou seja, é até aqui retificar. E a mão em posição de pronação só chega até o plano horizontal. A amplitude de pronação é de 85, ou seja, a gente tem um pouco menos de amplitude de movimento na pronação. Chega até 85, ela não vai chegar até os 90 graus completos, porque é realmente anatômica. A gente tem um pouco menos de grau na pronação. E já é possível analisar a pronação e supinação com o cotovelo flexionado a 90 graus, encostado no corpo, para que as rotações do ombro não interfiram no movimento, porque podem ser movimentos auxiliares. E as amplitudes de movimento de pronação e supinação se medem a partir da posição intermediária, a posição neutra que eu falei. Aqui, as utilidades da pronação, eu dei 5 exemplos de atividades que usamos cada uma. No caso da pronação, girar a maçaneta da porta, apertar um parafuso com a chave de fenda, segurar uma bandeja, carregar móveis pesados e realizar exercícios de rosca direta. Todos que eu estou falando com a palma da mão voltada para cima. Todos os exercícios aqui. Ou para cima, ou que você vai usar o giro externo da mão. E já os exemplos de supinação todos ao contrário. Escrever uma folha, arremessar uma bola, utilizar o mouse do computador, como eu estou usando nesse momento para fazer essa gravação. Se apoiar um corrimão, realizar o exercício de supino, né, que leva o nome devido ao movimento. Aqui eu vou falar um pouco sobre a articulação radiolar superior. O movimento principal dela é a rotação da cabeça radial no ligamento anular. Ela é limitada por ligamento quadrado de D no C, tensão dos ligamentos e formato da cabeça radial, que no caso tem forma ovalada, e ela influencia o deslocamento também. Movimentos secundários, no caso da parte superior. Ele gira no contato com o côndilo humeral, o bisel radial desliza sobre a cabeça do côndilo, o eixo radial se desloca lateralmente e a inclinação da superfície da cabeça radial. E vou falar um pouco sobre a articulação radiolar inferior também. O movimento principal é a translação circunferencial do rádio ao redor da una. É o que eu falei. O rádio gira ao redor da una. Ou seja, o antebraço gira em torno do seu próprio eixo. O movimento é comparado a uma manivela, no caso que a gente pode ver a figura aqui. A supinação, como eu falei, vai até os 90 graus, a pronação até os 85. Como eu tinha dito antes, a pronação tem um pouco menos de grau de ADM. Posição de máxima congruência. Posição intermediária entre pronação e supinação. Posição extremas. Menor contato entre rádio e una. Ligamento triangular e membrana interóssea ajustam conforme a tensão. Posição de tensão ligamentar. Tensão mínima, a supinação e pronação máxima. Tensão máxima, posição de máxima congruência. Função dos ligamentos: manter contato e permitir deslizamento e estabilidade. Eixo de pronação e supinação. Eixo funcional conecta a cabeça radial à cabeça ulnar. Coaxilidade é fundamental para o movimento correto. Quando desalinhado, perde a função, como exemplo as fraturas. O movimento de pronação e supinação. Complemento é coordenado. Depende da forma óssea, tensão ligamentar e congruência. Integração entre as articulações superior e inferior é essencial. A forma do rádio. O segmento superior junto com o segmento médio forma um ângulo obtuso aberto para fora, cujo vértice, que no caso é a seta 1, está ocupado pela tuberosidade biceptal. Interação de bíceps descreve em conjunto a curva supinadora do rádio. O segmento médio constitui com o segmento inferior um ângulo obtuso para dentro, cuja a vértice, que no caso está representado pela seta 2, é o ponto de inserção ao pronador redondo. Ambos os segmentos formam a curva pronadora do rádio.
Supinação realiza-se com o antebraço ao longo do corpo e cotovelo fletido. Verdadeira supinação envolve apenas as articulações radio-unares, movimento semelhante a uma fechadura com chave. O ombro não intervém na supinação. Es- é, explica dificuldade em paralisias. Supinação é rara em casos de paralisia, pois os bíceps têm dupla intervenção. Pronação pode ser ampliada com abdução ao ombro, movimento para virar o conteúdo de uma panela. Ombro compensação dos pronadores. Posição funcional. Fica entre posição intermediária, exemplo, segurar um martelo, semipronação, exemplo, segurar uma colher ou escrever, representa equilíbrio natural entre músculos antagonistas e minimiza os gastos musculares. Importância funcional, movimento de pronação, supinação é essencial para levar alimentos à boca, para comer objetos do plano horizontal, pronado, aproximação à boca, supinação e flexão do cotovelo. Sem supinação seria necessária maior flexão do cotovelo. Observações importantes. Supinação poupa a flexão do cotovelo. Bíceps é um músculo mais adaptado ao movimento de alimentar, pois é flexor supinador. Músculos motores. Supinação. O supinador enrolado em torno do colo do rádio desenrola-se os bíceps. Os bíceps, no caso a figura B, que se insere no vértice da curva supinadora no nível da tuberosidade bicipital. Pronação. O pronador quadrado, no caso a seta 1, é enrolado ao redor da extremidade inferior da una. Atua desenrolando a una como vértice de apoio. Pronador redondo, a seta 2, que se insere no vértice da curva pronadora. Os músculos pronadores são menos potentes que os supinadores. Tecnologia de avaliação. Iremos usar esse aplicativo para a nossa avaliação tecnológica do cotovelo. O nome do aplicativo é Physio Tutors. O aplicativo educativo voltado para estudantes e profissionais da fisioterapia. Disponível em Android ou iOS. Possui vídeo, teste clínico, técnica de terapia manual, artigo. Oferece acesso gratuito com créditos mensais e opção premium, acesso ilimitado. Aí instala o aplicativo no seu smartphone, faça o cadastro no aplicativo, marca as opções que você deseja, no caso o tratamento, como aqui, por exemplo, aqui está cotovelo, esporte, diagnóstico de imagem, músculo do tendão. Você vai colocando as opções desejadas no caso. Aí, no caso, você tem as opções de avaliação, que aí tem terapia manual, avaliações, assistência clínica, padrões clínicos. Aí um vídeo explicando como usar o aplicativo. O teste mais usado para o cotovelo no PhysioTutors
é o Hook test e o teste de Cozen. Objetivo: identificar a ruptura no tendão distal do bíceps. Como funciona? Esse teste, no caso, ele funciona como o examinador tenta agarrar o tendão com o examinador tenta agarrar o tendão com o dedo em flexão do cotovelo a 90 graus. O resultado positivo é inexistência do tendão indica ruptura. O teste de Cozen é epicondilite lateral. O objetivo é avaliar a tendinite do extensor radial curto do carpo. Como funciona? O paciente realiza extensão hesitada no punho. Resultado positivo, dor na região lateral do cotovelo. Teste de Mill. Objetivo também para epicondilite lateral. Como funciona? O examinador alonga o punho e os dedos em extensão do cotovelo. Resultado positivo, dor na lateral do cotovelo. Teste do cotovelo de golfe, epicondilite medial. Objetivo avaliar a epicondilite medial. Como funciona? Flexão resistida do punho com o cotovelo em extensão. Resultado positivo, dor na região medial do cotovelo. Teste de flexão do cotovelo é o Ebon Flexion Test. Objetivo diagnóstico da síndrome do túnel cubital. Compreensão do nervo ulnar. Como funciona? O paciente mantém a flexão máxima dos cotovelos por 3 minutos. Resultado positivo, dormência, paralisia no quarto e quinto dedo. Teste vago e varo stress test. Objetivo é avaliar a integridade dos ligamentos colaterais. Como funciona? Aplicação de força em vago, ligamento colateral ulnar, e varo, ligamento colateral radial. O resultado positivo, instabilidade ou dor. Teste de instabilidade posterior-lateral. Objetivo, destacar instabilidade crônica no cotovelo. Como funciona? O teste mais complexo, geralmente feito por especialistas. Resultado positivo, subluxação ou instabilidade visível sentida. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigado pela atenção de todos.